Capítulo 1. Um convite de um relógio de bolso. 21 de março de 2018. Yonvoo ajustou suas roupas enquanto caminhava pelo terminal do aeroporto de Incheon. Sua cabeça estava raspada e uma bandeira coreana brilhava intensamente no braço de seu elegante uniforme militar, indicando claramente seu status. Depois de reservar um momento para organizar sua mochila, ele fez uma ligação. Clique. Sargento Cha relatando da Coreia. Entendido. Vá com calma e tente confortar seus pais enquanto estiver lá. Obrigado. Depois de expressar sua gratidão, Yonvoo encerrou a ligação e desligou o telefone. Ele estava se sentindo muito mais caloroso e tranquilo na Coreia após uma estada de 3 anos na África, embora sua mente estivesse cheia de angústia. Com um cigarro na boca, tirou algo do bolso. Era uma carta que ele havia recebido durante sua missão e estava marcada com a palavra obituário. Seu irmão mais novo havia desaparecido há 5 anos, e a carta o notificara da morte de seu irmão. O funeral terminou e as cinzas de seu irmão foram espalhadas no mar em frente a Daejeon-dae, o lugar favorito de seu irmão. Yonvoo não ouviu nenhuma notícia sobre ele nos últimos 5 anos e agora seu irmão apareceu dentro de uma urna fria. Ele estava segurando isso quando eu o encontrei. A pessoa que descobriu o corpo de seu irmão tirou uma pequena caixa. Yonvoo abriu com cuidado. Continha 2 itens. Uma fotografia desbotada e o relógio de bolso. Na fotografia, seu irmão estava parado em frente a uma casa miserável vestindo uma espécie de armadura medieval. Ao lado dele estavam pessoas com aparências incomuns. Ele estava filmando um filme em algum lugar. Ele se perguntou. Yonvoo havia percorrido todos os tipos de lugares, mas nunca tinha visto nada assim. Me desculpe. Yonvoo estava inconscientemente tocando a imagem de seu irmão na fotografia, e a voz do homem o trouxe de volta aos seus sentidos. Uma pergunta surgiu em sua mente, mas não parecia um lugar apropriado para perguntar, então Yonvoo só pôde agradecer ao homem e voltar para casa. Em seu quarto, ele olhou silenciosamente para o rosto sorridente de seu irmão na fotografia. Eles eram gêmeos com características idênticas e, no entanto, eram tão diferentes um do outro. Seu irmão tinha sido um aluno modelo, mas era fraco e introvertido. Ele gostava de ler livros e assistir filmes. Yonvoo, por outro lado, era muito extrovertido. Ele também estava em boa forma, formando-se em atletismo antes de ingressar na academia militar. As pessoas costumavam se surpreender com quão diferentes eles eram, mas os irmãos sempre se mantiveram juntos. O irmão mais novo seguraria seu irmão desmiolado e o ensinaria a estudar. Enquanto seu irmão mais novo estava deitado na cama, o irmão mais velho lhe contava várias vezes ao dia sobre as coisas divertidas e emocionantes lá fora. Ambos eram devotados um ao outro. Mas então, faltando apenas um dia para o Ksat, seu irmão mais novo havia desaparecido. Tantas coisas mudaram daquele dia em diante. Sua mãe, que já sofria de uma doença crônica, faleceu. Depois de procurar sem sucesso por seu irmão por mais de 2 anos, Yonvoo desistiu e se alistou no exército como suboficial, oferecendo-se para ser despachado para a África. A partir desse momento, ele se tornou menos extrovertido e mais cínico. Sua conexão com a Coreia foi cortada e ele acreditava que nunca mais voltaria. Mas 5 anos depois, a notificação da morte de seu irmão chegou até ele. No começo, ele ficou bravo com seu irmão por desaparecer sem dizer uma palavra apenas para acabar morto. A primeira coisa que lhe veio à mente foi como seu irmão era egocêntrico. Mas quando o funeral começou, ele começou a se sentir vazio, como se sua alma estivesse sendo dilacerada. No momento em que ele estava espalhando as cinzas de seu irmão em Daejeon-dae, seu coração estava explodindo. Ele queria perguntar o que aconteceu com seu irmão, o que ele estava fazendo e por que teve que voltar dessa maneira. Mas seu irmão na fotografia não disse uma palavra, assim como não havia dito nada nos últimos 5 anos. Yonvoo abaixou a fotografia e examinou o relógio de bolso. Estava gasto e poído, como se tivesse mais de 100 anos. Ele não funcionava mais e apenas um numeral romano para 12, o ponteiro das horas permaneceram.
Ele o levou a um joalheiro para consertá-lo, mas a única resposta que obteve foi que estava muito enferrujado para consertar. Eu dei isso para o meu irmão como um presente quando fizeram 19 anos, ano em que ingressaram no primeiro ano do ensino médio. Os irmãos se deram um presente de aniversário. O irmão mais novo deu a ele um livro para estudar, e Yeon-woo deu a seu irmão um relógio de bolso para desejar-lhe boa sorte em Suksat. Este era o relógio de bolso. Yeon-woo pegou o relógio de bolso, escorregou e se encaixou perfeitamente na palma da mão. Era do tamanho certo. Eu sabia. Ele se lembrou de como vagou por todas as lojas, procurando um relógio de bolso que coubesse perfeitamente em uma mão. Yeon-woo virou o relógio. Havia um nome gravado em letra cursiva em um canto do verso. JWK. Uau! Eu realmente precisava de um relógio. Obrigado, mano. Isso é muito mais legal do que um relógio digital. O que você acha? Seu irmão mais velho tem bom gosto. Mas o que está gravado aqui? JW são as iniciais do meu primeiro nome, mas o que é K? Esse é Chá, o nome de nossa família. Como é esse Chá? Olha, se escreve K. O que? Droga. Me dê isto. Por quê? Vou trazê-lo de volta para a loja para consertá-lo. Está tudo bem, não se preocupe. Eu vou levar. De agora em diante, escreverei apenas K sempre que escrever meu nome. O irmão mais novo colocou o relógio no bolso com confiança. Mais tarde, ele escreveu com orgulho K como sobrenome em seu pedido de passaporte. Naquela época, Yeon-woo sentiu pena e gratidão ao mesmo tempo, mas agora ele riu ao se lembrar disso. Ao passar a mão pelo relógio de bolso, ele pressionou um botão por acidente. Clique. Já não está quebrado? Ele pensou. O botão deslizou para dentro do relógio, e de repente, tic-toc. O ponteiro das horas parado começou a se mover. Para meu irmão mais velho, que ouvirá isso em algum momento no futuro, ele ouviu uma voz familiar dentro de sua cabeça. Yeon-woo instintivamente se levantou. Era uma voz que ele não ouvia há 5 anos, uma voz que ele pensou que nunca mais ouviria, a voz de seu irmão. Tum, tum. Seu coração começou a bater loucamente. Quando você ouvir isso, acho que já estarei morto. Ele não estava alucinando. Yeon-woo verificou se havia um alto-falante dentro do relógio de bolso, mas não encontrou nada. A voz estava realmente dentro de sua cabeça. Como isso é possível? Ele pensou. Sinto muito. Todos vocês tiveram dificuldades por minha causa, não foi? Eu só queria encontrar um remédio para a mamãe. Achei que poderia voltar para casa logo, mas o tempo passou rápido demais. O que? Foi nesse momento que seus olhos ficaram tensos. Vosh. De repente, uma enxurrada de memórias de seu irmão passou diante de seus olhos como um panorama. Era um diário. 9 de outubro de 2013, uma estranha mensagem de texto apareceu no meu telefone. Ele disse que concederia qualquer coisa que eu desejasse. Sem outras palavras, apenas botões para que eu pudesse escolher se queria entrar ou não. Normalmente, eu teria ignorado a mensagem, mas não pude deixar de pensar em mamãe no hospital, parecendo cada vez mais abatida a cada dia. Então apertei o botão sim, apenas no caso de minha mãe poder ser curada. Nada mudou. Eu me senti muito vazio. Acabou sendo apenas uma brincadeira. Mas daquele dia em diante, comecei a ter sonhos estranhos de escalar o que parecia ser uma torre infinitamente alta com 99 andares. 12 de outubro de 2013 definitivamente não era um sonho. Tudo estava claro. Foi real. Um mundo com criaturas como elfos e anões, mas também monstros como orcs, trolls e dragões. Um mundo onde vários universos e dimensões se cruzam em um só lugar. A torre fica no centro, esperando que pessoas de todo o mundo a subam. Assim que uma pessoa atravessa o 99º andar, ela se torna um deus, pelo menos, é o que ouvi alguém dizer. As pessoas apontavam para a torre e a chamavam de Torre do Deus Sol. Obelisco. Mas isso não significa nada para mim. A única coisa que importa é que em algum lugar desta torre está um elixir que pode curar todas as doenças, a panaceia. Com isso em minhas mãos, posso salvar mamãe de sua doença.
28 de outubro de 2013, consegui me juntar a alguns amigos que pensam como eu para começar a escalar a torre. Ainda assim, não foi nada fácil. Tínhamos que matar todos os tipos de monstros e enfrentamos perigos mortais. Este lugar pode parecer um jogo, mas não é. É real. Se você morrer, tudo acabou. Mas meus companheiros e eu somos talentosos. De volta ao mundo real, meu corpo frágil sempre causou preocupação para minha família, mas neste mundo eu pude ver a luz através das runas. Disseram-nos que éramos a primeira equipe a romper os primeiros 10 andares em 4 dias. Desde então, comecei a pensar seriamente. Não poderei viver no mundo real e na torre ao mesmo tempo. 9 de novembro de 2013, eu me decidi. Tentei explicar esse lugar para meu irmão, mas sempre que o encaro, as palavras não saem da minha boca. Eu digo, existe um mundo chamado torre, e estou tentando encontrar algum remédio lá. Mesmo parecendo rude, meu irmão tem um coração caloroso. O que ele diria? Aposto que ele se ofereceria para ocupar meu lugar. Isso não pode acontecer. No final, decidi sair de casa. Eles estarão procurando por mim, mas estarei fora por meio ano. Tenho certeza de que posso recuperar o Elixir a essa altura. E assim, me desconectei do mundo real. 1º de dezembro de 2013, meus companheiros e eu chamamos nosso time de Artia. Artia é o melhor em todos os aspectos, no trabalho em equipe e nas habilidades individuais. Estamos no topo do nosso jogo. Subimos rapidamente vários andares, e não há ninguém na torre que não saiba nosso nome. Talvez eu consiga obter o Panacea muito mais rápido do que pensei. 7 de setembro de 2014, nossa velocidade de escalada diminuiu. Achei que precisaria de apenas meio ano, mas agora posso ficar aqui por mais um ano. 11 de novembro de 2014 tivemos uma briga com alguns clãs de alto escalão que nos veem como uma monstruosidade. Agora temos mais obstáculos a superar. 31 de fevereiro de 2015 as negociações fracassaram. A guerra começou. 2 de julho de 2015 a aliança de clãs contra a qual lutamos acaba de entrar em colapso. Artia, que começou com apenas 12 pessoas, agora é um dos 10 maiores clãs. Todos os nossos companheiros de equipe são de alto escalão. E eu, líder de Artia, subi para o 9º lugar. Dizem que sou a pessoa que entrou no top 10 em menos tempo. No entanto, não posso apenas ficar aqui e comemorar. Por causa da guerra, não tivemos tempo de encontrar o Elixir. Precisamos ganhar velocidade e escalar a torre. 4 de março de 2016 eu me apaixonei. 19 de setembro de 2016 outra guerra começou. Há uma nova inimizade entre a Artia, que quer subir mais alto, e outros clãs de alto escalão, que querem manter o status quo. Eu tenho tentado o meu melhor para persuadi-los, mas não é fácil. Para piorar as coisas, alguns de nossos colegas de equipe concordam com eles, mas não podem expressar suas opiniões porque estão preocupados. Mesmo sabendo disso, pressionei nosso clã a continuar subindo a torre para que não pudéssemos evitar conflitos. Mas mesmo agora, o tempo continua fluindo. Eu sinto que estou ficando louco. 2 de janeiro de 2017, Artia está agora em 5º lugar. No entanto, a guerra não acabou e todos estão muito cansados. 6 de junho de 2017 encontramos um traidor em nosso clã. Conseguimos matá-lo antes que ele pudesse se levantar contra nós, mas foi o suficiente para causar um racha dentro da equipe. Todos começaram a desconfiar uns dos outros. Os membros estão deixando o clã um por um. 1º de julho de 2017, meu corpo parece mais pesado. Eu fui envenenado. 30 de outubro de 2017 metade do clã se foi. Continuamos perdendo batalhas e agora não ousamos subir aos andares mais altos. Tentei perguntar sobre o Elixir, mas não consegui encontrar nenhuma informação sobre ele. E meu corpo está lentamente quebrando. 1 de novembro de 2017 a pessoa que eu amava me deixou com um punhal no coração. Eu mal bloqueei com minha habilidade, mas não consegui continuar suprimindo o veneno. Meu corpo está começando a apodrecer. 30 de dezembro de 2017 eu sinto falta do meu irmão.
1º de fevereiro de 2018. Eu sou o único que resta em hierarquia. Como as coisas deram tão errado? É porque confiei demais nas pessoas? Ou é porque eu estava muito absorto em minhas próprias necessidades e negligenciei meus companheiros de equipe? Ou é porque deixei minha família? 28 de fevereiro de 2018. No último dia de fevereiro, finalmente coloquei as mãos no Elixir. Agora, preciso encontrar uma maneira de mandá-lo para casa, mas não há como. Não posso sair da torre mesmo que quisesse, estou rodeado de outras pessoas. Talvez eles pensem que vou tratar meu veneno com isso se for embora. Todo mundo está vindo para me matar. Não sobrou ninguém ao meu lado. Agora eu sei. Só há uma pessoa em quem posso confiar. Mas não posso mostrar a eles minha fraqueza. Este é o fim do meu diário. Acredito que se eu deixar isso para trás, meu irmão encontrará uma maneira de vir para este lugar. Se for você, Jung, você pode recuperar o Elixir e trazê-lo com segurança para nossa mãe. Capítulo 2, um convite de um relógio de bolso. 2. A mensagem terminou. Sem palavras, Yonvou examinou rapidamente o relógio de bolso novamente, para o caso de encontrar outro vestígio de seu irmão ou outra mensagem escondida dentro dele. No entanto, ele não conseguiu encontrar nada. Plop. Yonvou sentou-se pesadamente no sofá, continuando a segurar o relógio de bolso sem dizer uma palavra. Estava arranhado em vários lugares e faltava o ponteiro dos minutos. Ele sentiu como se as experiências que seu irmão havia passado do outro lado estivessem aparecendo bem na frente de seus olhos. Yonvou girou lentamente a maçaneta mais uma vez. Clique em. Para meu irmão mais velho, que ouvirá isso em algum momento no futuro. Quando você ouvir isso, a gravação da voz de seu irmão recomeçou desde o início. Depois disso, Yonvou rebobinou o botão. Quando você ouvir isso, Yonvou rebobinou o relógio várias vezes para essa frase. Cada vez, ele podia ouvir a voz de seu irmão dentro de sua cabeça. A mesma voz, o mesmo tom, o mesmo diário. Iniciando o processo de sucessão. Naquele momento, uma pequena tela apareceu atrás de sua retina. Era um sistema de interface, ele conseguiu se conectar à torre. Seu corpo começou a mudar. Swoosh. Algo estava se contorcendo dentro de seu abdômen inferior. Ele sentiu como se uma cobra tivesse se enroscado em seu estômago e estivesse levantando a cabeça. Foi uma sensação revigorante, mas ao mesmo tempo, parecia que uma semente estranha estava brotando dentro dele. Era mana, o elemento básico que constituiu a fundação do mundo. Era também o poder com o qual as pessoas de outros mundos da torre lidavam. Bam! Um aglomerado de mana explodiu dentro dele. Espalhou-se imprevisivelmente em todas as direções dentro de seu corpo. Ele sentiu algo mudando por dentro, e então, crepitar, triturar. Seu corpo começou a se contorcer e convulsionar, seguido por uma dor feroz que o fez sentir como se estivesse sendo dilacerado e perfurado por milhões de agulhas. Ele havia treinado para resistir à tortura na escola militar, mas isso era completamente diferente. Mesmo assim, Yonvou manteve sua sanidade. Nenhum único gemido escapou de sua boca. Sentou-se no mesmo lugar, dando corda no relógio de bolso e ouvindo a voz do irmão repetidas vezes. Na hora que seu esqueleto estava mudando, as articulações de seu corpo se reajustando e seus músculos se amolecendo e se firmando. Uma substância negra pútrida escorria de sua pele rasgada. Todas as impurezas de seu corpo foram eliminadas e seus músculos e esqueleto foram refinados. Crack! Crack! Ele estava com uma dor terrível, mas não era nada comparado ao que seu irmão havia passado. Depois do que pareceu um infinito, o processo finalmente chegou ao fim. Despertar concluído. Seu processo de despertar está incompleto. Progresso atual, 5%. Seu corpo atual é inadequado para completar o processo de sucessão. Refine seu corpo para completar o processo de sucessão. À medida que seu corpo melhora, o progresso da sucessão também avança. Seu status atual é Incomplete Dragon Body. Suas habilidades físicas melhoraram parcialmente. Suas características foram confirmadas. Suas habilidades foram registradas.
Você adquiriu as qualificações de um jogador. Você só pode se registrar uma vez dentro do obelisco. Yonvou não estava em condições de se concentrar no que a voz estranha estava dizendo. Sentimentos fortes ainda persistiam em sua mente após a dor intensa, mas Yonvou ainda não conseguia tirar os olhos do relógio de bolso. Para meu irmão mais velho, que ouvirá isso em algum momento no futuro. Enquanto Yonvou rebobinava o relógio, ele assimilou as memórias de 5 anos que seu irmão havia deixado dentro do diário. As memórias do primeiro encontro com seus companheiros de equipe da Fundação de Artia. As lembranças de sua felicidade depois de limpar com sucesso um dos andares mais difíceis. As memórias deles parados lado a lado, lutando em sua guerra. As lembranças de estar encharcado de sangue e se sentir esgotado. As lembranças de beijar seu amor pela primeira vez e as lembranças de suas lágrimas por causa da traição dela. As memórias de caminhar sozinho para encontrar seus inimigos. Eles inundaram sua mente como água e, à medida que se integravam a ele, Yonvou podia sentir a felicidade, a tristeza e todas as outras emoções que seu irmão havia sentido. Por dentro, Yonvou havia se tornado seu irmão. Quando tudo estava completo, a voz estranha falou mais uma vez. Jogador. Yonvou chá característica. Sangue frio força. 10 destreza. 15 uma saúde. 12 poder mágico. 21 habilidades. Olhos dracônicos. Fortalecimento dos sentidos. Precognição. Yonvou acordou com os pensamentos transbordantes. Quando ele abriu os olhos, um painel transparente apareceu na frente de seus olhos. Era verdade. Tudo isso. Ele esperava que fosse mentira. Ele teria preferido que fosse apenas um sonho ou alucinação, mas não foi. Era verdade. A expressão de Yonvou ficou sombria. Ele finalmente sabia tudo o que seu irmão havia passado, até mesmo a identidade do assassino de seu irmão, a razão pela qual seu irmão havia retornado do jeito que estava depois de 5 anos. A torre era um lugar que podia transformar alguém em um deus. Mas para Yonvou, nada mais era do que uma área sem lei onde as pessoas mordiam a garganta umas das outras. E seu irmão foi mordido pelos demônios famintos de lá. Se for esse o caso, ele falou em voz alta, vou retribuir o favor, ele seguiria suas regras. Vou devolvê-lo igualmente a todos vocês. Yonvou ganhou as habilidades de seu irmão e agora era um jogador que tinha os requisitos mínimos para escalar a torre. Era sua hora de se apresentar, e a dor desapareceu de seus olhos, deixando apenas uma fúria fria para trás. Yonvou silenciosamente olhou para o painel transparente na frente de seus olhos. Então, esta é a janela de status. A janela de status tinha 3 guias denominadas características, atributos e habilidades. Os traços mostravam a personalidade ou os talentos do jogador. A primeira característica que seu irmão obteve foi perfeita adaptabilidade, a habilidade de se comunicar com o ambiente. Seu irmão conseguiu superar muitos perigos usando a adaptabilidade perfeita para se comunicar com objetos ou habilidades. A guia Atributos mostrava uma avaliação das capacidades de um jogador, e Habilidades mostrava as habilidades padronizadas que os jogadores poderiam usar dentro da torre. É como um jogo. Ao falar sobre o obelisco, seu irmão havia dito que poderia parecer um jogo, mas era real. Agora, ele entendia o porquê. Atualmente, tenho sangue frio como minha característica. Sangue frio, uma habilidade de manter o pensamento racional em qualquer situação. Mostra grande imunidade ao controle da mente e maldições de classe de lavagem cerebral. Esse era um talento que Yonvou já possuía por causa de seu treinamento como soldado profissional, o que significava que ele poderia tomar decisões frias em situações caóticas e comandar seu exército na linha de frente. Nada mal. Na verdade, não foi apenas nada mal, foi perfeito. Era importante ter um as na mão que o ajudasse a protegê-lo em um mundo cheio de magias e habilidades bizarras. É só que meus atributos são muito fracos, mesmo que ele tenha passado por um despertar como jogador e seu corpo também tenha melhorado, ele ainda era apenas um humano normal. Em média, seus atributos estavam todos abaixo de 20, e ele estava muito fraco para escalar a torre, onde todos os tipos de monstros espreitavam. No entanto, não foi nenhuma surpresa.
Ele não tinha ideia de como lidar com mana e não era particularmente habilidoso em nada. Seu conhecimento de habilidades também era insuficiente. A única coisa em que ele podia confiar eram seus instintos que haviam sido aguçados pela guerra. Na guia habilidades, ele viu uma lista. Olhos dracônicos, olhos de um dragão. Vê a verdade. Pode espiar parcialmente as habilidades de um objeto ou pessoa. Fortalecimento dos sentidos. Os 5 sentidos são bastante aprimorados. Precognição, especial, vê o futuro próximo. Os olhos dracônicos eram as únicas habilidades que seu irmão havia deixado para ele através do processo de sucessão no relógio de bolso. Jong-woo conseguiu fazer contato com um antigo dragão no 11º andar por acaso. Eu me pergunto se isso é uma lembrança daquele encontro. As espécies draconianas eram arrogantes e ferozes por natureza, mas também eram criaturas que buscavam a verdade. Parecia que a exposição parcial de seu irmão à natureza deles lhe dera olhos que podiam ver a verdade. Ele teria que ver o quão útil essa habilidade seria no futuro. Parece que o fortalecimento dos sentidos foi gerado de acordo com a minha característica. Era uma habilidade que lhe permitia aumentar o controle sobre seus 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Yeon-woo gostou mais dessa habilidade. Os campos de batalha eram imprevisíveis. Ele pode ter que localizar inimigos que estavam fora de vista ou rastrear o leve cheiro de óleo. Ele pode ter que ouvir os passos de um inimigo à distância. Ter a habilidade de controlar seus sentidos seria útil quando ele começasse a escalar a torre. Essa é a que mais me incomoda. Yeon-woo se concentrou na habilidade final, precognição. Ele olhou para o relógio de bolso em sua mão. É por causa disso. As habilidades foram atribuídas de acordo com as características dos jogadores, mas às vezes o ambiente do jogador ou seu bem mais precioso teve influência, especialmente se a habilidade foi marcada como especial. Era seguro dizer que essa era uma habilidade única para ele. Ok. Agora, vamos fazer isso. Yeon-woo respirou fundo. Ficou claro para ele que, em relação aos outros jogadores, começava com vantagem graças à ajuda do irmão. Mesmo assim, havia um longo caminho pela frente. Aqueles que empurraram seu irmão para a morte eram os mais fortes entre todas as pessoas de alto escalão. Eles ficaram mais fortes ao longo dos anos. Alguns já existiam há centenas de anos. Ele tinha um longo caminho a percorrer se quisesse alcançar aquelas pessoas. A imagem de seu irmão na fotografia surgiu em sua mente. Você só queria que eu encontrasse o Elixir e então vivesse o resto da minha vida pacificamente, mas, ele cerrou o punho, suas veias saltando. Acho que não posso simplesmente deixar as coisas acontecerem. Yeon-woo começou a resolver seus assuntos pessoais. Sargento Cha. O que você está falando? Você está deixando o exército tão de repente. Seu comandante parecia furioso ao telefone, o que ele esperava. Seu comandante só permitiu que ele voltasse para a Coreia depois de ouvir sobre a morte de seu irmão. Ele esperava que Yeon-woo demorasse apenas para se resolver, mas, em vez disso, Yeon-woo estava solicitando uma dispensa sem qualquer aviso. Se Yeon-woo fosse o comandante, ele também ficaria louco. No entanto, Yeon-woo não especificou o motivo de sua inscrição. Aconteceu alguma coisa? Ou você tem reclamações? Se você fizer isso, apenas me diga. Se Caim for embora, o que devo fazer? Desculpe. Yeon-woo desligou logo após se desculpar. Seu telefone tocou novamente, mas ele o desligou e jogou em uma lata de lixo na rua. O comandante o tratou como seu próprio filho, então Yeon-woo teve que cortar a conexão com ainda mais firmeza. A única coisa que restou foi sua casa, e ele a colocou no mercado imobiliário. Estava vazio desde que ele partiu e não havia desculpa para mantê-lo por perto. Ele não queria ter um lugar para onde voltar. Ele comprou vários itens, enchendo uma mochila nova com roupas simples e o máximo de rações de combate que pôde. Ele também se equipou com dezenas de facas que usara no exército e alguns equipamentos de sobrevivência, como kit de primeiros socorros. Ele pensou em comprar armas de fogo e bombas no mercado negro, mas descartou a ideia. A torre foi construída para testar as habilidades de um jogador.
É melhor evitar essas coisas. Além disso, se eu não conseguir encontrar um suprimento regular de munição, esses itens se tornarão um fardo. Assim que tudo ficou pronto, Yon-Woo foi para um parque solitário no início da manhã, vestindo jeans e um moletom preto com um capuz puxado sobre os olhos. Ele pendurou a mochila cheia de suprimentos no ombro direito. Ele já havia queimado o uniforme e a bolsa que possuía. Considerando a diferença de horário entre o obelisco e o mundo real, deve ter se passado cerca de uma semana desde o início da última rodada. Para entrar na torre, ele tinha que passar primeiro por um lugar chamado tutorial. Ele foi projetado para testar jogadores que queriam entrar na torre. Entrar com uma semana de atraso seria uma desvantagem, mas Yon-Woo decidiu entrar. Jogadores que começam tarde também têm vantagens. Se eu conseguir alcançar os primeiros colocados, conseguirei mais pontos. Há também um local secreto que é dado apenas aos retardatários. Além disso, uma luz sombria apareceu nos olhos de Yon-Woo. Tenho certeza que é mais ou menos nessa hora que aquele cara vai aparecer. Enquanto Yon-Woo organizava seus planos passo a passo em sua cabeça, ele girou a maçaneta do relógio de bolso de seu irmão para trás. Clique. Um aglomerado de luzes apareceu no meio do parque e uma sombra de repente surgiu, girando para formar uma porta. Era a porta de entrada para o mundo da torre. Yon-Woo entrou pela porta sem hesitar. Seus olhos estavam mais frios do que nunca. De agora em diante, vou me certificar de que todas as pessoas além deste portão saibam com quem mexeram. Eu sou Cha Jong-woo. O portão se fechou atrás dele. Continua no próximo vídeo.